tudo bem? Muito bom dia, graça e paz de Jesus. Espero que você esteja muito bem aí onde é que você está. Nós estamos hoje na nossa 11ª aula, já quase andando aí para o final, né? Na verdade, nossa penúltima aula, onde nós estamos estudando a série do Estudo do Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus para os nossos dias, né? Como é que ele pode ser aplicado. Sem mais delongas, né? Nosso texto hoje é um texto muito rico, muito precioso para o nosso dia a dia e principalmente para a nossa vida cristã e os nossos relacionamentos com as pessoas que estão dentro das comunidades, junto com a gente, a forma como nós lidamos com isso e a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Vai ser muito interessante essa abordagem do dia de hoje. Ok? Então, esse aqui hoje é o nosso estudo, Fazer o Bem, sem olhar a quem. Texto base, Mateus, capítulo 7, versos 1 a 12. Vamos lá? Ler primeiramente o texto. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam a porta, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha só, que interessante. E aqui está o nosso primeiro slide do texto. Os relacionamentos do cristão com seus irmãos e com o seu pai. Olha aí, que interessante. Sobre o que iremos falar hoje. E na imagem que nós temos aí, você pode ver uma mulher sofrendo acusação, uma mulher que pode ter cometido um erro e está sendo julgada por aquilo que fez, mas os dedos de apontamento mostram uma imagem com um conteúdo mais agressivo, né? E quantas vezes nós vemos isso? Nós mesmos, muitas vezes, apontando o dedo para as pessoas, porque achamos que elas não são dignas de receberem o perdão, não são dignas de receberem o acolhimento, não é? Sobre isso que nós iremos falar hoje. Mateus começa o capítulo 7 com uma declaração de negação. Não julgueis, para que não sejais julgados. E conclui esta parte do texto com uma recomendação positiva. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Olha só. Começam com uma frase negativa e termina com uma conduta a ser seguida. É assim que ele se divide. Vamos entrando e caminhando com o texto aqui primeiramente, tá? Presta atenção aí. O ensino, tudo indica, é destinado principalmente aos líderes, uma vez que julgamento é também uma responsabilidade muito própria de quem lidera. Paulo faz referência a esse papel do líder sábio, capaz de julgar no meio da irmandade. 1 Coríntios 6, 5.
Mas os líderes também são passíveis de julgamentos, precipitados e promotores das leis injustas. É esse contexto que nós estamos aqui, Jesus direcionando essa indicação sobre o julgar as pessoas como uma responsabilidade um pouco maior sobre os líderes. Porque os líderes vão verificar com relação àqueles que os seguem de que forma que atitudes serão respeitadas, que atitudes serão toleradas, não é? Então, é sobre isso aqui. Como é que deve ser o nosso crivo para olhar o defeito do outro ou a atitude do outro? Qual é o crivo? Né? A grande questão é que os líderes também, eles todos são passíveis de erro. Muitas vezes, o julgamento ou a forma de lidar com o erro do outro não é assertivo. E isso causa muito estrago, muita tristeza na vida e nos relacionamentos das pessoas. É muito importante a gente olhar para isso com muito carinho. Um caso bastante conhecido no Antigo Testamento é aquele do sacerdote Eli, quando censurou Ana. Eli a considerou embriagada, quando na verdade Ana estava profundamente aflita e angustiada. Olha lá, ele olha ali para Ana e fala: essa mulher deve estar bêbada. E na verdade ela estava ali num sentimento de de uma profunda tristeza, de uma profunda angústia de alma. Ele errou na hora de olhar para a situação. Errou com os olhos carregados com o peso da justiça e não com o peso da graça, certo? No registro de Mateus, o mais provável é que Jesus esteja se referindo aos escribas e fariseus, ok? No contexto geral do livro, o evangelista registra a exortação severa de Jesus contra a hipocrisia e a forma perversa de julgamento dos escribas e fariseus. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos, olha lá, aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus pega sempre pesado na questão da hipocrisia. Exteriormente vocês estão lindões, mas por dentro, feios, horríveis. Por fora vocês estão aparentando uma coisa, mas o seu interior está cheio de ódio, de vingança. É isso que Jesus está combatendo. E por isso que aqui a gente pode dizer que estas afirmativas, estas indagações, estas provocações de Jesus com relação ao ensino de julgamento têm a ver ali com uma referência aos escribas e fariseus. O peso do julgamento sobre as pessoas estava muito alto. A mulher adúltera, por exemplo, iria ser alvo de morte por apedrejamento. O julgamento era muito forte, até mesmo onde as pessoas se sentiam no direito de estar num nível superior e julgar a outra até matar. Olha só que absurdo, que absurdo. E Jesus está dizendo, esse absurdo não pode ser tratado como normal, não pode continuar assim desse jeito. Vocês têm que mudar a chavinha. Não é assim. Quem vocês pensam que vocês são para fazer isso? Para julgar, apontar, apedrejar e matar. Porque vocês acham que aquilo é errado. Quem vocês pensam que são? Hipócritas. Não é? A recomendação bíblica vou colocar aqui no slide. A recomendação bíblica é que não assumamos o lugar de Deus, que julga retamente. Nós não sabemos julgar as motivações ou os desígnios do coração. Somos também traídos pelas aparências ou cenários que às vezes parecem tão óbvios. O papel do julgamento, quem tem o direito de julgar é somente Deus. Quem tem o direito de julgar retamente e sabe fazer isso de forma excepcional é Deus. Por quê? Porque Ele conhece as intenções do nosso coração.
Ele sabe daquilo que estamos pensando quando vamos fazer algo. Por isso ele pode nos julgar. Por isso eu posso me deixar ser julgado por ele. O que eu não posso fazer é querer ser e estar no papel de Deus, como se eu estivesse na crista da onda e os demais fossem todos pecadores, pessoas que erram. O crivo para análise do julgar precisa passar por mim. Quem sou eu diante do erro do outro? Se Deus a mim me perdoa, quanto mais eu tenho que ter este olhar de compaixão para o outro. Ok? Vamos avançando porque tem alguns desdobramentos aí para a gente poder estudar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do julgar, muito cuidado. Paulo, referindo-se ao julgamento, diz assim: quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha o que Paulo fala sobre essa questão. Nada julgueis antes do tempo. Você não tem que ser Deus para tentar resolver as coisas. O texto de Paulo nos alerta quanto à possibilidade de estarmos assumindo o lugar de Deus no julgamento. Também enfatiza a probabilidade de julgarmos de maneira precipitada, ou seja, antes que a plena luz as coisas julgadas sejam mais explícitas e esclarecidas. Desse modo, tanto as palavras de Jesus quanto as de Paulo nos alertam para uma atitude de humildade diante do erro, dos erros de outras pessoas. Se as pessoas estão errando, você não pode acreditar que é melhor do que elas e que jamais faria o que elas fizeram. Cada um tem o seu limite. Cada um tem um passo na caminhada cristã e está num nível de espiritualidade na caminhada cristã. Quanto mais espiritual você é, menos você olha para o erro das pessoas com um olhar de apontamento e de julgamento. Você olha tentando mais acolher e mostrar de repente um caminho diferente, mas saber que você também pode cair a qualquer momento, porque você depende da graça de Deus. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que as outras pessoas. Certo? Essa questão aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, às vezes, toma essa atitude de querer tomar o lugar de Deus no julgamento. Olhar para as pessoas como se nós fôssemos superiores a elas. Ah, eu jamais faria isso. E tem uma frase de um pastor amigo que ele me falou uma vez, e essa frase eu tomo comigo com muito cuidado quando eu vejo que uma pessoa é muito moralista, chegada às regras. Ela diz assim, a frase: por trás de todo moralista sempre tem um vigarista. Por quê? Porque o moralista ele só olha para o comportamento e muitas vezes ele projeta no outro aquilo que está dentro de si. Então, se o outro errou em determinada área, eu julgo e aponto o dedo porque eu tenho problema com isso. Esta frase eu tenho muitas vezes, muito poucas vezes, errado nesse diagnóstico. Quando você vê que a pessoa é muito moralista, muito atenta às regras, é porque ela tem vivido pouco a graça de Deus. Porque quem vive da graça de Deus sabe que só está em pé porque é Cristo que permite a ação dele em mim e por isso estou vivo e por isso caminho. Não dependo das minhas próprias regras, das minhas próprias normas, do meu próprio comportamento, porque é Cristo que me molda. E por isso não olho para o outro com um olhar de acusação, mas com um olhar de compaixão. Se a exortação precisa ser realizada, ela vai ser realizada com muito amor, com muito carinho. Querendo de fato que aquela pessoa melhore e não querer que ela fique mais para baixo ainda do que ela está.
É preciso tomar muito cuidado com isso. Em algumas situações, a atitude de censura em relação a outros não é nada mais, nada menos do que a tentação de exibicionismo e projeção pessoal, tirando proveito das falhas, das falhas dos outros. Olha que interessante. Muitas vezes a pessoa quer se mostrar melhor do que a outra quando aponta o erro da outra. Ela se aproveita da falha do outro para se engrandecer, para pensar que é maior, para achar que é melhor do que a outra. Olha só que interessante, como se pudesse eu ser melhor do que a outra. A gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas coisas. Jesus não está recomendando uma postura apática e acrítica em relação a observações que possam ser feitas em torno de alguém ou de alguma situação. É isso que eu estou falando para vocês. Não é que a gente não deva estar atento ao que acontece dentro da nossa comunidade com os erros das pessoas. Mas a gente não vai ter, na primeira intenção, o querer apontar o dedo e julgar. A gente vai querer que essa pessoa saia disso, porque para ela mesma isso vai causar sofrimento. E não só para ela, mas quem estiver ao seu redor. Por isso é que o olhar é outro. É isso que Jesus está dizendo. Não é que nós não tenhamos que exortar, que conversar e que falar, mas que isso tudo tem que ser feito em atitude de amor, em atitude de cuidado. Olha ali, a questão não é se julgamos ou não, mas se julgamos assumindo o papel de Deus. Somente Deus, por sua plena santidade, pode julgar corretamente. Só Ele. Há nas Escrituras a ideia de que todos comparecemos diante de Deus, quando então os propósitos mais profundos do coração serão manifestos, e aí todos seremos julgados segundo a reta justiça. Teremos que tomar cuidado com isso a todo momento, certo? Entendemos o quanto somos responsáveis pelo processo de santificação dos outros. Mas, ao mesmo tempo, somos animados pelos textos bíblicos a manter uma atitude de humildade, cautela e autoavaliação. Você entende o que está escrito aqui? Olha só que coisa maravilhosa. Vamos lá para o slide só. Olha aqui. Essa primeira fase aqui é muito importante. Olha aqui. Nós somos... Deixa eu colocar aqui no marca-texto. Nós somos responsáveis pelo processo de santificação uns dos outros, ok? Somos responsáveis. Precisamos nos aconselhar, confessar, exortar, mas também, e para isso acontecer, a gente precisa ter o quê? Uma atitude de humildade, cautela e autoavaliação. Olha só. É nessa beleza que eu acredito. A gente pode conviver pacificamente com as demais pessoas, a gente pode conviver e exortar, criticar, mas a questão é que primeiro precisa haver dentro de nós um sentimento de humildade, cautela, né? Muito cuidado e autoavaliação. Quem sou eu para olhar para essa pessoa desse jeito? Será que eu sou tão melhor assim? Ou eu vou ir com um olhar de cuidado? É isso que você tem que pensar. Quando julgamos em que valores e paradigmas nos baseamos, quando julgamos, é uma pergunta, em que valores e paradigmas nos baseamos? E com quais propósitos e motivações o fazemos? Quando você faz isso, qual é a tua motivação? Ajudar a pessoa ou não? O texto está condenando o julgamento pretensioso, ou melhor dizendo, a censura maliciosa, certo? Este cuidado que a gente tem que ter. Um julgamento feito à luz dos valores do reino de Deus, com amor, justiça, verdade, mansidão, bondade, compaixão e acolhimento,
é invariavelmente benéfico. Todavia, um julgamento com tais atitudes depende muito mais da condição da alma de quem julga do que quem é julgado. Se o pobre de espírito é alguém despojado de tudo, qual o direito que pode reivindicar para julgar alguém? Eu não posso reivindicar para mim aquilo que é de Deus. Só Deus pode fazer o justo julgamento. Somente Ele. Quem sou eu, pobre de espírito, para julgar alguém? Certo? É uma questão muito bonita isso, porque traz saúde para o nosso momento que a gente vive hoje, por exemplo. Quando você olha para a realidade hoje da sociedade brasileira, você percebe muito bem que as pessoas têm muita facilidade na crítica com o outro e não levam em consideração a vida da pessoa, o que a pessoa vai sentir. Por isso que as redes sociais, elas acentuam esse tipo de comportamento. Porque quando você está ali julgando as pessoas nos comentários de uma atitude que ela tomou e fez, você não olha no olho dela para saber como ela vai receber essa notícia do teu julgamento, da tua fala. As redes sociais afastam o que há de melhor na humanidade. Existem muitas pessoas que, quando estão nas redes sociais, elas são uma, e quando não estão, são outra. Você já teve essa impressão? De você conversar com a pessoa, particularmente e pessoalmente, a pessoa é um doce, amigável, carinhosa, atenciosa. E aí, quando você vai para as redes sociais, você vê ela destilando ódio, não se importando com as pessoas. Isso é muito comum nos dias de hoje. E a gente precisa tomar cuidado com isso para os dias de hoje. Quem você pensa que você é para fazer este tipo de julgamento? Pensa que é Deus? É essa inquietação que está dentro de Jesus e ele não quer que os seus discípulos ajam desta forma. Quem você pensa que é? Não é? É uma coisa muito importante para a gente poder pensar. Além do mais, o enfoque dado por Jesus mostra-nos que o problema não está no julgamento em si mesmo. Olha isso que eu quero dizer com vocês. Mas na presunção ou hipocrisia de quem julga. No Sermão do Monte, Jesus está nos alertando para duas coisas. Primeiramente, quanto ao critério e à medida utilizados no julgamento, e quanto ao julgamento feito de maneira hipócrita. São essas duas coisas. Cuidado com isso, certo? Agora a gente vai aqui para a nossa próxima parte do nosso estudo. Fazer o bem, não usando critérios e medidas equivocadas a respeito das pessoas. Olha só. Mais um aqui, coitado, sofrendo com o julgamento dos outros. O que Jesus diria disso? O que Jesus diria disso? Tá? Vamos lá. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, se você é muito julgador, muito certo em julgar, você também vai receber isso. Você também vai ser medido e vai ser julgado por isso. Certo? É o mesmo crivo. Em geral, o critério de julgamento utilizado por um líder já é reflexo ou torna-se-á reflexo do mesmo critério utilizado pelo seu grupo de convivência. Se um líder julga com maldade, perversidade, está simplesmente ensinando sua comunidade a censurar com a mesma maldade, com a mesma perversidade. Isto é uma das piores características que acontecem nas igrejas hoje. Líderes que exercem a sua função pensando que são melhores do que os outros. Nas igrejas como um todo, isso acontece muito.
E as pessoas, ao invés de serem tratadas, curadas com amor, se afastam, porque o processo todo de exortação e cuidado não foi feito com amor, mas foi feito com apontamentos. E a pessoa, ao invés de se voltar a Jesus, ela vai para outro caminho longe da igreja, porque o peso exercido por esse tipo de coisa está muito mais relacionado com a lei do que com a graça, porque não é feito com amor. Não podemos ser acríticos com relação aos erros, mas podemos tratar os erros com amor. Essas são as palavras de Jesus para mim, para nós. A liderança da igreja evangélica brasileira é uma liderança, muitas vezes, não são todas, muitas vezes, marcada por um exacerbado sentimento de julgamento, achando que são o próprio Deus no julgamento. E quando os líderes exercem esse tipo de comportamento, as pessoas que estão ali na igreja, o rebanho, acredita que também pode fazer o mesmo. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Se um líder julga com maldade, perversidade, está simplesmente ensinando sua comunidade a censurar com a mesma maldade, com a mesma perversidade. Quando a cultura da censura passa a fazer parte de uma comunidade, esta é capaz de crucificar pelo julgamento precipitado o próprio Filho de Deus. As pessoas que mataram Jesus o fizeram assim porque se acharam melhores. Acharam que Jesus tinha que morrer por aquilo que tinha feito. E o que Jesus tinha feito? Esse julgamento foi correto? Esse julgamento foi precipitado ou não foi? A quem eles escolheram para que fosse morto? A Jesus Cristo, de Nazaré. A multidão escolheu porque se achou no direito de estar como Deus. E por isso crucificou até o próprio Filho de Deus. É esse cuidado que nós precisamos tomar. Mais do que a causa ser julgada e as penalizações impostas, precisamos ficar atentos à cultura de julgamento instalada numa sociedade. No Brasil, por exemplo, as pessoas de pele negra e os moradores das favelas são observados com preconceito e discriminação. E no Brasil, há sim racismo estrutural. No Brasil, há sim racismo. E nós, como cristãos, precisamos desmascarar esta falácia de que não existe no nosso país. Eduardo Carlos Pereira, grande personagem da nossa igreja, um dos fundadores da nossa igreja, já lá, 1900, falava sobre a questão do racismo no Brasil. E a todo momento combatia a escravidão. 1888, na Lei Áurea, assinado pela princesa, ali houve a abolição da escravatura no Brasil, mas os processos de racismo e preconceito continuaram e continuam até os dias de hoje. Por exemplo, conversando com um amigo preto, negro, ele me disse certa vez que a sua mãe, quando ele saía de casa, sempre lhe perguntava se ele estava com os seus documentos. Você que é branco, alguma vez a sua mãe pediu para ver se você estava com seus documentos para sair de casa, para ir no açougue ou à padaria? Porque não precisa. O preto, o negro, precisa. Porque se ele sofrer uma abordagem, ele tem que dizer quem ele é através dos seus documentos. E em diversas outras situações. Nos presídios brasileiros, o negro é maioria. Nas abordagens policiais, isso acontece da mesma forma. Quando você está numa loja e os seguranças olham mais para o negro com relação àquilo que ele está fazendo,
é sinal de racismo. E nós precisamos tomar cuidado com este tipo de julgamento, porque muitas vezes nós também somos tomados por essa cultura do julgamento. Estou olhando apenas a aparência. Estou olhando apenas o exterior e não o interior. Muito cuidado com isso. Em geral, quando alguém julga severamente, está punindo seu próprio erro ou fraqueza. Olha lá. Tomando o outro como bode expiatório do mal, que em potencial está dentro de si mesmo. Normalmente, os líderes afetados pela síndrome de censurar, invariavelmente, ou tiveram comportamentos desajustados, dos quais se reprimem e vivem punindo os outros com base na projeção da natureza pecaminosa que ainda os acompanha, ou então vivem passíveis e vulneráveis aos erros que condenam. Normalmente, aquele que julga muito severamente está projetando no outro aquilo que nós já falamos, aquilo que está dentro de si. Pessoas que têm dentro de si problemas de pecados projetam no outro através do erro cometido, a censura no outro, né? Então, essa síndrome de ficar censurando, de ficar apontando o dedo, sem amor, sem cuidado e zelo, ela mostra de fato quem a pessoa é. Cuidado com isso. É uma chamada a olharmos para a necessidade de arrependimento, não somente pelo que se faz. Deixa eu colocar no slide aqui que fica até mais bonito. Mas também por aquilo que se é interiormente. E arrependimento não somente de atos pecaminosos, mas da natureza maliciosa alojada nas entranhas. Quando a gente vai olhar para essas questões, a gente tem que olhar para nós. É isso que estamos falando tanto aqui, mas principalmente das nossas intenções, principalmente daquilo que nos motiva a fazer aquilo, certo? Tomar cuidado com isso. Fardos pesados. Existe entre os religiosos a tendência de estabelecer certos critérios de julgamento ou censura elaborados de forma seletiva para atender expectativas e demandas do interesse e alcance do grupo, que elabora suas próprias regras. Nascem daí regras que se tornam pesadas para os outros. Sobre isso, Jesus denunciou os escribas e fariseus, dizendo que eles estavam colocando fardos pesados sobre as pessoas, enquanto que eles nem com o dedo queriam movê-los. Jogam o fardo pesado sobre o outro, mas sobre si mesmo é leve. Eu olho para o outro com um julgamento pesado, mas para mim eu me olho como se eu fosse o santo. Perdão, Senhor, porque eu não sou pecador como aquele. Olha que hipocrisia. E muitas vezes nós colocamos fardos pesados sobre as pessoas e nós mesmos não temos os mesmos fardos sobre nós. Queremos que a coisa continue para nós com um fardo levezinho. É isso aí. Nosso próximo tópico aqui, ó, fazer o bem propiciando oportunidades para uma terapia de confissão. De novo aqui o rapaz, tadinho dele. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cuidado, cuidado, cuidado. Confessar as coisas, olhar para o outro e a si mesmo tentar ser curado pela confissão, porque não sou melhor do que o outro, certo? Jesus está propondo a confissão e o arrependimento em vez de censura. Confissão como ato de libertação pessoal, tirando a trave do próprio olho e propiciando espaço para o outro tirar o argueiro que se encontra no seu olho. Portanto, o texto não está tratando de julgamento, e sim mais provavelmente de confissão num ambiente terapêutico de cura entre os irmãos. Quando você tira o cisco do seu olho, você está querendo dizer: estou pecando, estou em pecado e me arrependo, e confesso isso com você para que assim eu consiga me curar e a gente como comunidade também se cure.
Esse cuidado um com o outro faz a comunidade crescer. Quem confessa abre portas de cura para si mesmo e para quem escuta. A confissão é libertadora, irmãos. Quem escuta sente-se na liberdade de confessar seus ciscos. Uma espécie de mutualidade da confissão e arrependimento, um meio de apoio interdependente para se ter a vida desimpedida de acusações perversas, sejam internas, sejam externas. Este ato de apoiar humildemente as pessoas a se curarem de seus pecados, a se libertarem de pequenos ciscos nos olhos, é um ato sagrado. Tirar a trave não concede a ninguém qualquer direito prepotente sobre os outros, porque a gente vai começar a olhar para o outro com um olhar de cuidado. Vamos nos cuidar? Vamos olhar para os nossos erros e tentar seguir adiante juntos sem mais errar? Eu faço isso e errei com isso. Você pode me ajudar nessa área? É esse espaço que Jesus também propõe. O ato de tirar a trave é como processo inicial de cura, como valorização da confissão e abertura total da alma. É a chave em que os mansos se dispõem a ser percebidos por outros na cadeira dos réus, assumindo a sentença se for necessário. Foi dessa forma que Jesus agiu, assumindo a condenação de muitos, e assim libertou, santificou, justificou. A isto podemos chamar de julgamento, conforme a reta justiça de Deus. Jesus fez o que se entregou por causa dos nossos erros e pecados. Olha o que ele fez. Jesus poderia muito bem apontar o dedo para nós e dizer: vocês merecem o inferno. Olha como vocês são, olha como são as suas obras. E Jesus decide se entregar para que nós pudéssemos nos arrepender. Ele toma uma atitude inicial para que você e eu hoje pudéssemos dar um passo para a mudança em direção a Ele mesmo. E isto é ensinamento de Jesus. Contrário àquilo que as pessoas nos dias de hoje acreditam, que aquele que fez o mal tem que ser punido. Imagine se nós fôssemos punidos por Deus de acordo com os nossos erros. Da forma como as pessoas hoje julgam que podem fazer este julgamento nos dias de hoje. Imagine só como seria. Ajudar alguém a redimir-se de suas falhas é um ato sagrado, é uma atividade santa. Olha que bonito isso. Portanto, somente quem primeiro tira a trave do próprio olho pode propiciar condições de quebrantamento e humildade para dar outras condições de se reabilitarem em suas fraquezas. Ajudar alguém com amor, com cuidado, com zelo, com atenção, não com um olhar de apontamento e de justiça. Certo? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pise com os pés, voltando-se vos dilacerem. Nosso testemunho cristão e pregação evangelística não devem ser totalmente indiscriminados. Se as pessoas tiverem muita oportunidade de ouvir a verdade, mas não aceitarem, se elas obstinadamente voltam suas costas a Cristo, se em outras palavras elas se colocam na categoria de cães e porcos, não devemos continuar pregando-lhes indefinidamente, pois assim estaremos amesquinhando o Evangelho de Deus e permitindo que ele seja espinhazado. Certo? Muitas pessoas têm resistência ao Evangelho e a gente quer ficar pregando para converter a pessoa. A gente tem que saber o limite, até que ponto a gente pode ir. Porque muitas vezes aquela pessoa não quer aceitar. Não somos nós aqueles que iremos fazer o papel de Cristo, que é o de convencer. É Ele que convence. Cristo convence, não você. Certo? Então, a gente prega o Evangelho com amor, cuidado e atenção no Espírito Santo e espera que Cristo faça a sua obra. Não somos nós que vamos correr atrás.
das pessoas de uma forma tanta que elas se tornem aí como porcos ou cães que não querem saber da verdade, certo? Fazer o bem que os pais e Deus fazem a seus filhos. Olha só, vamos lá para o texto. Peçam e lhes será dado, e busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui o tema da oração parece ser o assunto central. Todavia, lembremos que Mateus já havia tratado sobre a oração no capítulo 6. Portanto, se fosse este o assunto, muito provavelmente ele teria posto este texto no mesmo bloco. Mas então, se o tema não é oração, a respeito de que ele está falando? Sobre o que está falando? Para entender melhor a ótica dos versos 7 a 11, observemos a conclusão do texto no versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Reafirmamos o fato de que a bondade do Pai natural, a despeito de ser mau, e a bondade perfeita do Pai celestial, são enfocadas aqui para realçar a conclusão de Jesus Cristo. Se os pais que são maus sabem fazer dádivas aos filhos, e se Deus faz ainda muito mais que os pais são maus, então todos nós precisamos olhar para estes exemplos e, inspirados neles, fazer às pessoas essas mesmas boas coisas que esperamos que nos façam os homens. Certo? Não sei se ficou claro para você aí, mas se Deus é bom, se Deus é Pai, e Ele faz isso conosco, nós precisamos também fazer isso com as pessoas, fazer o bem que elas esperam de um Pai amoroso. Só que hoje, na nossa sociedade, muitas pessoas têm o problema com a figura do pai paterno, a figura paternal do pai. Temos muitas crianças que foram abusadas pelos próprios pais, temos filhos que foram agredidos violentamente pelos pais, temos pais, que é muito comum no Brasil, que abandonam a mulher quando ela está grávida. Temos homens que abandonam suas famílias. Mas nós temos que nos ater ao fato de que a imagem que nós precisamos ter de Deus acerca de um Pai amoroso é quando nós olhamos para as Escrituras. Porque é este Pai bondoso, amoroso, que permite que nós tenhamos vida. Eu sei que é conturbado muito para algumas pessoas ter a ideia de Deus Pai porque não tiveram uma boa figura paterna. E isso a gente tem que estudar com mais profundidade, talvez em uma aula apenas aí. Mas hoje nós iremos aqui focar o fato de que Deus Pai é Deus amoroso. Deus Pai é Deus que nos concede a sua graça de termos uma vida plena e abundante através da entrega do seu próprio Filho. Certo? A forma como Deus responde à oração serve de ilustração para realçar a bondade divina. Diante disso, a conclusão é lógica. Se Deus é bondoso com as pessoas, sejam vocês também bondosos com as pessoas. Se Deus é misericordioso, seja também. Se Deus é tardio em se irar, também seja tardio em se irar com as pessoas. O discípulo deve ser sempre solícito, alguém de coração aberto para atender ao clamor de outros, uma pessoa disponível. O texto ilustra, pelo exemplo do Pai, em responder às nossas orações, como devemos ser em relação às pessoas. Sempre estar atentos para as necessidades das pessoas, o que elas estão precisando, para poder ajudá-las. E muitas vezes essas pessoas vêm com pecados e erros.
E a gente precisa orientar, estender a mão e orientar, se necessário, exortar, com cuidado e com amor. Assim, à semelhança do pai terreno que atende o pedido dos filhos sem agir de forma enganosa, nós devemos acolher aqueles que buscarem em nós algum tipo de socorro. Porque eu sou pecador e quando eu vou para Deus, Senhor, Ele me acolhe e não permite que eu siga da mesma forma. Ele não joga pedra em mim. Ele não quer me matar, não, Ele quer que eu tenha vida. Esse é o Deus amoroso e precisa ser praticado por nós. Amém, meus queridos irmãos? Que assim seja, não é? Então vamos lá. Nossa próxima aula, nós iremos falar sobre os relacionamentos do cristão, os falsos profetas. Vamos falar também sobre o único caminho que a gente pode seguir. O texto base aí será capítulo 7, verso 13 a 20. Tá bom? Espero que tenha sido bênção para você esse estudo. Tome cuidado com o julgamento. Somente Deus julga com retidão. Somente Ele é justo para fazer isso. O que nós precisamos fazer é cuidarmos uns dos outros e não acharmos que somos superiores aos demais. Um forte abraço para você, até a próxima semana, com a graça de Deus. Uma ótima semana para você, tá bom? Até mais.